Olá, telespectadores da TV Assembleia. Começamos agora mais um Frente a Frente. Nossa convidada hoje é a professora economista Luciana Caetano, mestre em Desenvolvimento e Meio Ambiente pela Universidade Federal de Alagoas e doutoranda pela Unicamp, a Universidade de Campinas, em Desenvolvimento Econômico. E o nosso assunto, claro, economia brasileira, economia popular, com reflexos, claro, aqui em Alagoas, como também a gestão econômica do governo que continua sendo atingida pela questão política no país. Aí eu pergunto, professora Luciana Caetano, antes mesmo de agradecer a sua presença mais uma vez aqui conosco, como a senhora está vendo aí a gestão da economia no país, nesse quadro em que os problemas políticos não cessaram desde antes o impeachment da presidente Dilma e agora com o governo Temer tendo seus ministros, grande parte deles aí com delação, citados em delação da Operação Lava Jato. Bom, primeiro agradecer o convite, é sempre um prazer estar aqui de volta, Gorete. E o que me preocupa com relação à gestão macroeconômica do país é exatamente o governo não conseguir encontrar as ferramentas que possam fazer a retomada da economia com geração de emprego e, mais ainda, estabelecer uma relação de harmonia tanto com classe empresarial quanto com classe trabalhadora. Porque o que você vê aí é que há descontentamento de um lado e de outro, ou seja, se você tem uma classe empresarial que está descontente porque esperava uma retomada imediata do crescimento econômico e não consegue perceber isso, e não consegue perceber porque a taxa de juros se manteve alta, a carga tributária continua alta, e as medidas impopulares no campo trabalhista, elas acabam tendo reflexo também sobre a dinâmica dessa economia, considerando que uma taxa de desemprego muito alta, associada também a uma defasagem salarial, obviamente que isso diminui o poder, a própria dinâmica dessa economia. O poder de compra também. Exatamente, ou seja, por maior que seja a produção, se você não tem a venda, você não concretiza as etapas fundamentais da dinâmica macroeconômica. Então, qualquer medida que venha na direção de você aumentar a concentração de renda, principalmente quando ela se dá com a retirada do poder de compra da classe trabalhadora, obviamente que você tem aí um gargalo, um ponto de estrangulamento na dinâmica dessa economia, e é mais ou menos o que a gente vê hoje. E a gente vê também uma movimentação do governo na direção de retirada do Estado na oferta de serviços essenciais para um país que tem ainda uma taxa de desigualdade muito, muito alta e com uma população de 4% ainda vivendo abaixo da linha da pobreza. Então, se você não trabalha na direção de reduzir as desigualdades sociais e, mais ainda, de você assegurar minimamente o poder de compra da classe trabalhadora que foi conquistado até agora, não tem como você deslanchar do ponto de vista macroeconômico. Sem falar que vendeu patrimônio do Estado a preço, eu não diria nem de banana, né? A preços muito baixos, como está se fazendo agora, fica meio complicado para manter a oferta desses serviços essenciais. E além de você ir dilapidando o patrimônio público, tem o agravante de que isso está sendo colocado como uma condição para que os governadores de estado façam reformas trabalhistas que vêm na direção de retirar mais ainda direitos que foram conquistados desde a década de 80, alguns desde a década de 40. Então, é importante que se registre isso, que o modelo de reforma que está sendo proposto hoje é no sentido de você piorar essa relação entre capital e trabalho, com o argumento de que a legislação está ultrapassada, quando, na verdade, o que a gente precisa é aprimorar para você reduzir o nível de concentração de renda. Então, se você não tem um Estado que faça uma intervenção no sentido de você equilibrar as forças de mercado, obviamente que quando você desequilibra ainda mais, você dificulta mais ainda essa economia andar de forma equilibrada e justa, o que é mais importante. Professora, já que a senhora falou nessa questão do equilíbrio, não é, da economia, aí eu pergunto, a questão política tem atrapalhado, a crise política tem atrapalhado a gestão econômica. E nesse contexto, as reformas estão aí colocadas, algumas mais polêmicas que outras, como é o caso das reformas da reforma trabalhista, que inclui também o item da Previdência, e aí a gente tem, na questão da Previdência, a instalação, eu não sei exatamente se já foi instalada ou não, mas está para se instalar uma CPI da Previdência por conta de mais de 1 milhão de assinaturas por iniciativa popular. Nesse caso, enquanto essa CPI
vigorar a reforma da Previdência, evidentemente, que ela não vai ter essa continuidade. Seria um fôlego para as forças populares, as forças da sociedade se reorganizarem no sentido de barrar, digamos, uma reforma que pode ser necessária, mas não pode ter esse custo para prejudicar a quem tem o direito efetivo sobre ela. Não, sem sombra de dúvida. A gente ainda não tem a instalação de uma CPI. O governo consegue, o senador Paim consegue reunir 29 assinaturas para iniciar uma investigação, mas essa investigação ainda ela não tem caráter de CPI. Para a abertura da CPI são necessários 2/3, né, de 81. Então, mas de qualquer modo, essa investigação, ela sendo institucional, ela já abre um espaço para um debate sobre essas contas. Então, é importante sim que essas contas sejam analisadas de modo que seja exposto para a sociedade um discurso que corresponda à realidade, que existem várias empresas, inclusive empresas multinacionais, empresas de grande porte, que sonegam a Previdência, que têm uma dívida muito grande com a União, e que não é cobrada. E esse ônus está sendo passado para a classe trabalhadora, que é o lado mais frágil dessa corrente. Então, o que é preciso compreender é que existem outros mecanismos para você equilibrar a Previdência que não seja necessariamente você aumentar o tempo de trabalho ou o tempo de contribuição, ou você aumentar a idade para que se dê início ao direito à aposentadoria. E nesse sentido, eu acredito sim, Gorete, que haja um tempo para que a classe trabalhadora, seja ela do setor público ou do setor privado, independente de qual seja o nível de remuneração, ela se organiza, até porque a reforma previdenciária, ela atinge a sociedade como um todo e se organiza no sentido de fazer um debate com transparência e com a participação da sociedade e não escondendo as regras do jogo e não camuflando, ou seja, é importante que haja transparência para que, inclusive, essa reforma tenha legitimidade, porque do contrário... Quando a senhora diz, por exemplo, para que essa reforma tenha legitimidade e transparência, se garante essa legitimidade, a senhora quer dizer também que, por exemplo, o governo omite as outras fontes de recursos que são captados para a Previdência, além dos trabalhos, da que é feita com os trabalhadores, porque essa é a líquida e certa, não é? Exatamente. Pela Constituição de 88, existem alguns tributos que foram criados exatamente para que, dentro de um acordo tripartite, o governo, a União, entrasse com a parte dessa arrecadação tributária para bancar a parte da Previdência. E o governo não faz isso hoje, acabou desviando, como COFINS, por exemplo, PIS. Então, existem contribuições hoje que são feitas e que, pelo que está previsto na Constituição de 88, elas deveriam fazer parte da fonte de receita da Previdência e que o governo tira isso da contabilidade, que dá conta da relação entre despesa e receita da Previdência, afirmando que há um déficit na Previdência, quando, na verdade, ele não passa de um mascaramento contábil. Uhum. Bem, da forma que o governo está viabilizando essas reformas no país, corre-se o risco de nós vermos o patrimônio do Estado sendo vendido para a iniciativa privada, para os conglomerados, né? Porque uma transferência, na verdade, quando se fala em reforma da Previdência, a gente já pensa no lobby que é feito no Congresso para a Previdência privada, né? A minha preocupação com relação a esse governo é que me parece que não há nenhum pudor em se assumir claramente que é uma gestão no sentido de atender às demandas da iniciativa privada, o que significa tirar de cena completamente o Estado e deixar que se estabeleça uma correlação de força entre classe empresarial e consumidor, entre capital e trabalho, sem que o Estado faça uma intervenção no sentido de buscar o equilíbrio de forças nesse mercado. Ele ser o mediador, o fiel da balança. E a Previdência é um exemplo muito claro disso. Então, há um grupo lobista de empresas que estão interessadas na falência da Previdência por conta da necessidade de ofertar planos de previdência privada. Do mesmo jeito, existe um grupo lobista no setor de saúde que também quer a falência do SUS para que você possa aumentar a venda de planos de saúde. SUS, é bom que se diga, que é um sistema único de saúde que é referência no mundo inteiro. No mundo inteiro, exatamente. E teria que dar certo aqui no Brasil. E não dá certo porque a gente tem hoje aproximadamente 150 milhões de pessoas que dependem do SUS, até porque são 55 milhões que têm plano privado,
e você tem um investimento no setor público para a saúde que é insuficiente para você bancar um sistema de saúde de qualidade para toda a população. E aí eu falo isso para que as pessoas não caiam no discurso de que o SUS não funciona porque a gestão é ruim. A gestão pode ser ruim também. Agora, há uma coisa mais grave que é preciso que se compreenda, é que o percentual do PIB que é destinado para a saúde, ele não é suficiente para atender essa população inteira. E aí vem essa briga de força entre a iniciativa privada e governo, no sentido de, governo, você precisa sair de cena porque a gente precisa dar conta, a gente precisa se apropriar dessa fatia de mercado. Se a sociedade não compreender que esse é um governo que trabalha nessa direção de privatizar o público para que as empresas nacionais e multinacionais consigam se apropriar desse mercado e ofertem esse serviço pelas leis de mercado, se nós não compreendermos isso, a gente vai ficar se deixando enganar por um discurso sistemático entre direita e esquerda, achando que essa é uma questão política, quando na verdade é uma questão de interesse público. Pois bem, nessa questão do interesse público, o que a gente pode mensurar hoje, né, do que a população possa entender sobre essa questão? A senhora acredita que as redes sociais contribuem para esse esclarecimento? Ou hoje ela também está dividida entre as pessoas que não têm a informação, ou estejam equivocadas, ou querem a privatização? Enfim, como a senhora vê essa correlação de forças? As redes sociais, elas podem sim se colocar como um instrumento importante de divulgação, de informação, porém, ela é perigosa no sentido que algumas pessoas não têm ainda esse filtro amadurecido para saber se o que chega é verdade ou não, ou para averiguar qual é a fonte daquela informação. E a gente vê muito texto anônimo, por exemplo, na internet, o que me parece um risco muito grande, no sentido de ser um instrumento de manipulação de pessoas que não estejam politizadas o suficiente para conseguir filtrar o que vem mal ou bem intencionado. Então, é importante que as pessoas estejam atentas a essas ferramentas, considerando que ela sim importante, mas é importante também que você defina quais são as fontes das quais você vai beber, porque você pode estar sendo influenciado negativamente no sentido de estar sendo utilizado como massa de manobra para interesses que não são os seus. E aí o grande problema das redes sociais, assim como a TV também, a depender de quem esteja do outro lado falando para você, é exatamente de que não há imparcialidade na informação. E aí, se não há imparcialidade na informação, você precisa previamente ter fontes seguras que sejam confiáveis, no sentido de trazer para você a realidade e não um mascaramento dela. O que se observa? Estamos num país em desenvolvimento. O Brasil é um país em desenvolvimento que poderia já estar no patamar de um país desenvolvido, não fosse tanto desvio de finalidade, de recursos, como a gente vê por aí. Mas o que dizer da gestão pública de setores estratégicos como saúde, educação, segurança, em países desenvolvidos que nós poderíamos estar, digamos assim, caminhando nesse sentido? É um diferencial que se coloca, porque um país em desenvolvimento, claro, tem uma massa que está à margem da sociedade muito maior do que os países desenvolvidos na proporção. E, contraditoriamente, os países desenvolvidos garantem assistência básica, seja a saúde, seja a educação, seja na segurança pública, não é? Sim, sem dúvida. E o grande problema que eu vejo na gestão pública no Brasil é se colocar serviços essenciais como instrumentos dentro de um sistema político que faz com que você faça contratos que possam bancar uma campanha política e comprometendo a qualidade do serviço que chega à população. E aí, eu sei que é um pouco delicado falar desse assunto, mas não é mais segredo nenhum, né? A Lava Jato está aí que mostra as fraturas do sistema político brasileiro e como ele é utilizado nas 3 esferas de governo, de forma muito assintosa, se apropriando de parte de recurso que deveria bancar serviços essenciais, inclusive educação. Isso vale também para estradas, para todos os setores. Moeda de troca. E uma moeda de troca e uma fração muito grande que talvez corresponda a mais de 50% dos valores contratuais. E isso explica em grande medida porque a gestão ela não é boa. Ela não é boa porque boa parte de recursos que seriam direcionados à população num sistema
sistema mais eficiente, mais produtivo, mais qualitativo, acaba sendo comprometido, porque se você precisa repassar 50% daquele valor para aquele contrator, obviamente que a qualidade do serviço prestado tende a ser menor. Isso vale para medicamentos, para equipamentos, para estradas, para qualquer tipo de contrato. E aí você percebe que há um interesse muito grande, às vezes, em você fazer contratos com uma ou duas empresas, ao invés de fracionar, porque fica exatamente mais fácil você fazer essas negociações com um número menor de pessoas envolvidas nesses contratos. Então, me parece que, sem sombra de dúvida, a corrupção, historicamente, sempre esteve na raiz dos grandes problemas enfrentados pelo país nas 3 esferas de governo. E me parece que as esferas subnacionais são piores, porque o rigor na fiscalização também é menor. Infelizmente. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e Frente a Frente volta já já, em 1 minuto.